Estamos na Semana Paranaense, uma semana estendida após a Semana Nacional, a 19ª Semana da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O bicentenário da independência, 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Hoje nós temos duas personalidades, né? O professor Antônio Liccardo, que logo nós vamos conversar, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e a professora doutora Annelise Baniuchi Rummelsberger. Da onde? Da Universidade Federal do Paraná. Vamos tratar sobre a descoberta do pré-sal e os avanços da ciência na área geológica. A professora doutora Annelise, ela é graduada em Geologia e mestre em Geologia Exploratória pela Universidade Federal do Paraná, ou doutorado em Ciências Naturais pelo Swiss Federal Institute of Technology de Zurique, na Suíça. Foi pesquisadora convidada para o curso de Geoquímica Isotópica. Exatamente. Isso, isotópica, né, na Caltech, nos Estados Unidos, e participante do curso de Geobiologia, né? Geobiologia. Isso, promovido pela NASA e também pelo Instituto Algron. Tem vasta experiência na área de geociências, com ênfase em mineralogia e geoquímica, atuando principalmente no tema geoquímica isotópica e rochas carbonáticas. Atualmente, ela é professora de mineralogia do Departamento de Geologia da nossa Universidade Federal do Paraná, vice-coordenadora do Instituto Lamir e do Centro de Ciências Forenses. Para além de todas essas expertises, digamos assim, ela teve 2 projetos incríveis, mãe de 2 filhos. Professora Annelise, né? Conta um pouquinho para nós essa tua trajetória, né? Como foi fazer seu curso de graduação, né? Sendo uma pesquisadora renomada da Universidade Federal do Paraná. Então, primeiro quero agradecer o convite e falar que é uma oportunidade muito legal, muito interessante poder falar um pouquinho do que a gente tem feito como cientista aqui no Paraná. E a minha trajetória começa lá, eu sou de Ponta Grossa, do interior do Paraná, tenho bastante orgulho da minha cidade. E começou, eu sempre quis ser arqueóloga, sempre gostei muito do Indiana Jones, sempre gostei da parte da aventura. E quando eu fui escolher a universidade, o curso que eu deveria fazer, a arqueologia estava muito distante, tivemos uma discussão em casa realmente como que poderia ser mudar para o Rio de Janeiro, e eu vi que geologia era o mais próximo. E quando eu entrei na geologia, foi uma paixão à primeira vista, assim, realmente, geologia é uma filosofia de vida, geologia, você vive a geologia, então qualquer lugar que você olha, você tenta entender por que aquele morro está ali, por que aquela água corre naquele sentido. Então a geologia traz isso, essa curiosidade inata. E eu fiz o curso de geologia na Universidade Federal do Paraná, fiz um mestrado na área também, trabalhei na Gruta de Bacaitava, que fica aqui em Colombo, perto de Curitiba, e depois eu passei um período trabalhando na Petrobras, no Rio de Janeiro. No final das contas, eu acabei parando no Rio de Janeiro. E trabalhei lá, comecei numa área, foi logo depois da descoberta do pré-sal, e eles estavam começando a treinar pessoas sobre rochas carbonáticas. Vocês viram no meu currículo que é uma coisa bem... que é a minha expertise. E eles começaram a treinar pessoas, brasileiros, que eles gostariam que fossem treinados nessa linha para poder atuar, inclusive, no pré-sal. E nisso, eu fui convidada a fazer um doutorado, enquanto eu estava no Rio de Janeiro, na Suíça, entre esses brasileiros escolhidos para serem treinados. Eu fui uma das selecionadas na Petrobras e acabei pegando minhas coisas e mudando para a Suíça. E dentro desse doutorado, a gente teve uma parceria muito interessante com o pessoal da Caltech, do Instituto Tecnológico Federal da Califórnia. Então, eu fiz um pedaço em Zurique e outro pedaço em Pasadena, na Califórnia. Quando eu terminei os meus estudos, terminei meu doutorado, a minha ideia era voltar para o Brasil, gostaria muito de voltar para o Brasil, e nós conversamos na Petrobras, e a ideia é que eu ficasse trabalhando lá, enfim, porque todo o doutorado foi financiado por eles. E nisso eu falei que eu achava que seria muito importante o conhecimento que eu adquiri ficasse dentro da universidade, que seria uma ótima divisão de conhecimentos. E eles foram extremamente solícitos, e acabei voltando para Curitiba. Entrei como professora visitante no departamento de geologia, e na sequência abri um concurso, passei, e estou até lá até hoje, cuidando da parte, em especial, de geoquímica. Não é verdade? Não, isso super orgulhosa, adoro minha cidade, adoro Ponta Grossa, adoro morar em Curitiba. Meus filhos nasceram aqui, então eu realmente acho que o Paraná é um expoente em ciência, em cultura, enfim, acho que realmente temos bastante coisa para dividir com o resto do país.
E falando do Paraná, como o Paraná está em termos dos avanços da ciência na área de geologia? O Paraná, ele se destaca, eu acho que hoje assim, a gente poderia falar que as universidades paranaenses, ou a ciência paranaense, se destaca como um grande polo tecnológico, realmente de desenvolvimento de tecnologia, né? Não só desenvolvendo, trazendo, mas também inovando, trazendo a novidade para o mercado. E eu acho que isso a gente tem feito muito bem. E isso só funciona e funcionará se a gente tiver investimento também. Então, enquanto mais a gente parar para pensar que podemos ter equipamentos de ponta, que realmente podemos investir em educação e em ciência, cada vez mais torna o Paraná um polo nessa linha. E na área de geologia em especial, a gente tem vários temas que ganham destaque, são os nossos colegas que trabalham, por exemplo, com a parte de geotecnia, com desabamento de encosta, vários colegas que realmente são extremamente atuantes. E o Paraná, além de tudo, é um polo mineral também, né? Então a gente tem a produção de calcário hoje, uma das maiores do país, e ainda eu diria que requer deixar um pouco mais moderno a retirada desse material, mas ele tem um valor econômico, em especial quando a gente pensa em agricultura, muito grande. Então realmente eu vejo o estado como um destaque nessa área dentro do Brasil. Gostei dessa tua perspectiva. E fala um pouquinho pra gente, né, sobre a questão do histórico, da descoberta do pré-sal, né? Eu não participei da descoberta do pré-sal, mas participei do começo dessa efervescência que aconteceu na Petrobras quando teve a descoberta, inclusive pela falta de profissionais da área de carbonatos e a demanda que teve em treinar essas pessoas e mostrar o quão treinamento, quanto investimento em educação é importante, porque existia um gap. Por muitos anos a gente explorou um tipo de rocha, que eram arenitos, turbiditos, e depois com a chegada do pré-sal a gente começou a explorar outro tipo de rocha, que são as rochas carbonáticas. Então com isso teve que se criar um grupo novo de pesquisa. Então esse grupo novo também injetou dentro das universidades novos grupos que precisaram ser criados, até para que esse recurso humano chegasse muito mais bem qualificado lá na ponta. Então mexeu com toda a máquina, né? Toda a máquina científica, a indústria lá na ponta precisando de profissionais que entendessem da área e as universidades se adequando para preparar esses profissionais para chegarem lá também. Então realmente acho que o pré-sal trouxe, enfim, para o Brasil inteiro uma sensação de pertencimento também, a gente colocou uma novidade no mundo, trouxe avanços tecnológicos, que explorar águas ultraprofundas não é para qualquer país fazer isso, então é um avanço na área de engenharia gigantesco e, por outro lado, um avanço geológico também, né, de treinamento de pessoas, de exploração dessas áreas e como que a gente poderia cada vez mais melhorar a retirada desse material que está lá a 6 mil metros de profundidade. Realmente, se a gente pensar, é uma coisa extremamente complexa, né? É isso mesmo, né? E como é que está o estágio atual e os principais desafios dessa área? Como é que é a tua percepção nisso? Eu acho que hoje é muito bem conhecido, ainda requer estudos, eu acho que a gente já está saindo um pouco dessa área da exploração e está passando muito mais para a produção, mas ainda é evidente o interesse das grandes companhias, das empresas que trabalham na área de petróleo, vir explorar, até porque é um óleo de qualidade, com uma excelente qualidade, né? Realmente ainda compensa a exploração do pré-sal. Mas eu já vejo assim que a gente está saindo daquela fase exploratória gigantesca e está entrando numa fase de produção muito maior. Então os geólogos acabam saindo um pouco de cena e entram muito mais os engenheiros agora. Ok, então mais sinergia entre os geólogos. Muito, e tem que ter, senão não funciona, né? Um depende do outro. A gente precisa achar o petróleo, mas depois também você precisa tirar esse petróleo lá do fundo do mar, né? Então o geólogo consegue visualizar a dimensão, consegue imaginar o tamanho que vão ser esses reservatórios, aonde que vai estar o óleo, mas o engenheiro precisa estar lá para fazer a engenharia de como tirar esse material de 6 mil metros de profundidade e depois a distribuição desse material também, né? Conta um pouquinho pra gente como que está o desenvolvimento, né, do nosso estado, o Paraná. Ele tem ajudado na descoberta das pesquisas do pré-sal? Não diretamente, porque essas grandes empresas elas têm as suas áreas de exploração, mas existe uma lei nacional que a gente chama de lei de obrigação. O que é essa lei de obrigação? Todas as empresas de petróleo que acabam explorando essas áreas e elas têm um excedente na produção, elas são
obrigadas a investir em ciência e educação. Então, muitas universidades acabaram sendo contempladas com esse dinheiro. A Universidade Federal do Paraná foi uma delas, onde esse dinheiro veio e equipou laboratório, fez treinamento do recursos humanos, nós temos bolsas para os nossos alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado que trabalham nessa área. Então, hoje eu vejo o Paraná em si, a gente ter uma mão de obra qualificada para chegar no mercado, sabendo trabalhar com as temáticas que são necessárias hoje na área do petróleo. Então, eu vejo o Paraná hoje realmente como um excelente parque tecnológico, mas também com uma formação de recursos humanos de qualidade, que consegue chegar e já efetivar com a qualidade que a gente está deixando nas universidades, saindo das universidades. Fantástico. Sabe, essa tua fala mostra mesmo qual é o papel das universidades públicas, né, em benefício da sociedade, né, a aplicabilidade, né, porque é importante o estudo da ciência, né, as pesquisas e sendo ali aplicada e a gente percebendo assim a evolução do ser humano, da sociedade, né? É a transformação no conhecimento, né? Quanto que a pesquisa que nós estamos desenvolvendo dentro da universidade, como que ela chega do outro lado para a sociedade e como que eles veem o que a gente está fazendo no nosso dia a dia. E às vezes nós cientistas temos um pouco de dificuldade de traduzir essa ciência por culpa nossa também. Eu acho que fica muito intramuros. E eu acho que a partir do momento que as pessoas conseguem se enxergar, veem a universidade realmente como um polo científico, um polo de trazer esse tipo de informação, acho que estamos fazendo nosso serviço de forma correta. Eu realmente acho que é assim que deve funcionar, que todo mundo deve ver assim essas universidades. Gosto muito da sua percepção. Tivemos a oportunidade nesses dias de conversar, de fazer um bate-papo também com a professora Camila. E ela foi falando um pouquinho sobre a década do oceano, mas eu queria entender um pouquinho mais assim da sua percepção sobre o pré-sal, né? E as mudanças da matriz energética. Como é que esse é um assunto extremamente polêmico, extremamente atual. E eu acho realmente que a sociedade precisa começar a discutir, né? Porque se a gente não começar a discutir, sempre vai ter o vilão e o bonzinho nesse tipo de conversa. Realmente existe hoje uma tendência mundial de mudanças de matrizes energéticas, que realmente os combustíveis fósseis têm um papel de vilão nessa história, mas não deveriam ter, porque a gente é extremamente dependente ainda. E como que vai ser essa mudança, né? E a ciência, novamente, tem que estar aqui para corroborar, ela que tem que dar robustez para esse tipo de discussão, senão fica no achismo, né? Então, hoje, essa tendência traz também essa novidade para dentro da academia. Então, as universidades estão desenvolvendo pesquisas na área de transição. Então, investimentos, por exemplo, em armazenamento e estocagem de CO2, como que a gente tira CO2 da atmosfera e transforma, guarda isso para diminuir, por exemplo, o aquecimento global. E essas novidades, as universidades, os pesquisadores, a ciência tem que estar muito antenada com essa demanda do mercado também. Então, eu realmente acho que essa discussão, ela é extremamente atual, mas a gente vai ter ela por muitos anos ainda, por bons anos, para a gente ver como que vai funcionar essa transição energética. Ainda não existe alguém que substitua alguma matriz que substitua combustível fóssil, mas eu imagino que daqui a alguns anos, talvez não na minha geração, mas para os meus filhos, por exemplo, a gente já não seja tão dependente dessas descobertas. Mas tem que ser de uma forma científica, né? Essa discussão realmente tem que ser sustentada por argumentos científicos e não simplesmente por achismos, né? Agora, vou fazer uma pergunta pessoal, sabe? Vai lá. Como é que é trabalhar, sabe, em ambientes, né, modernos? Pode ser um link para a gente poder entender melhor o pré-sal. Eu tenho, enfim, eu comentei que geologia é filosofia de vida, eu realmente sou apaixonada pela minha profissão. E eu tenho a sorte também de trabalhar em lugares belíssimos. Eu acabei de voltar de uma campanha de campo na Patagônia, onde nós passamos 10 dias, estamos monitorando essas lagoas para entender como são os processos de precipitação, como que o carbonato, que eu tanto comentei, ele acontece em ambientes frios. E a ideia é entender, a gente chega lá, entende o processo e o produto é o pré-sal. Então a ideia é a gente chega, tenta compreender como que isso funciona em 3D num ambiente moderno. É como se a gente imaginasse um quebra-cabeça. Cada área dessa que a gente vai é como se a gente entendesse um pedacinho para montar o quebra-cabeça final, que é o pré-sal. Então essa informação volta e a gente tenta, pelo menos, aplicar isso no registro geológico. Então nós trabalhamos na Patagônia, nós trabalhamos na Puna, nós temos alguns trabalhos também na África, que é do outro
outro lado do pré-sal. Então, realmente, temos aqui no Brasil, na região do Codó. Então, realmente, a gente tenta montar esse quebra-cabeça, que é entender o registro geológico que aconteceu lá na formação do pré-sal há 120 milhões de anos atrás. E são experiências muito ricas, né? Que super. Precisa de muito estudo, né? Aprofundando, não é simplesmente, tô lá. Não, peraí, eu vou estudar o local, né? Não, é um aprendizado, né? Então, desde a logística, nunca soa como uma viagem de turismo, desde a logística, onde que nós vamos acampar, onde que nós vamos comer, como que todas as autorizações, por exemplo, para você chegar num país, você não pode simplesmente ir lá coletar uma amostra e sair do país com essa amostra. É totalmente ilegal e seria, no mínimo, uma coisa estranha se você fizesse esse tipo de pesquisa. Então, a chegada no campo acontece depois de um pré-campo muito bem feito, que vai desde das solicitações para nós entrarmos nessas áreas, conversar com, quando não é do governo, quando não é público, é privado, conversar com as pessoas a quem essas áreas pertencem. Então, realmente, a ida ao campo é a cereja do bolo, porque antes disso tem muita coisa a ser feita, né? E depois, volta com todo esse material, nós chegamos 10 dias de campo. Meu filho foi me buscar no aeroporto chorando de saudades. A gente teve que voltar para o laboratório, colocar tudo na geladeira, porque o material não poderia estragar. Então, realmente, eu diria que é uma vida agitada nesse sentido também, mas eu gosto, eu faço porque realmente eu tenho prazer de fazer ciência, e eu realmente acho que ciência modifica. Eu realmente acho que ela tem um papel modificador lá na frente, é ela que vai trazer a modernidade, é ela que vai trazer o avanço. Então, realmente, eu participo pensando nesse futuro, como essa coisa vai chegar lá na frente para toda a sociedade. Não querendo abusar muito, mas dá uma mensagem para nós, assim, sabe? Para que esses jovens que estão passando aqui, né, em termos de futuro para eles, sabe? Acho que a geologia precisa se modernizar, nós também temos que saber vender melhor ela, e eu acho que a entender o que você está vendo dentro do teu sistema, onde você está andando, você olhar uma montanha, é o que a gente começou a primeira fase, lá, você olhar o sistema que você está vivendo, você compreender ele, te traz uma visão até muito mais humanista do teu papel aqui na Terra. Então, eu realmente acho que para esses jovens, a geologia é uma área que te traz muito conhecimento, te traz muitas experiências também, essas viagens, por exemplo, mas também te traz essa importância de você entender o planeta, né? E acho que a gente precisa entender o planeta para a gente saber, até porque a gente precisa cuidar dele melhor. Então, a gente só vai cuidar de alguém quando a gente entende como ele funciona. Então, eu espero que muitos desses jovens que estão passando por aqui sejam meus alunos no futuro lá e façam a geologia cada vez mais acontecer, não só aqui no Paraná, mas como no Brasil inteiro também. Perfeito. Gente, acabamos de conversar com a professora doutora Annelise, da Universidade Federal do Paraná, nesse bicentenário da ciência no Paraná. Imensa gratidão pela presença. Nossa, com certeza, as pessoas que estão assistindo gostaram muito de te ouvir. Foi um prazer enorme. Estou lá na universidade, lá no campus do Centro Politécnico. Qualquer dúvida ou qualquer sugestão sempre é bem-vinda. E realmente eu acho que ciência tem que ser discutida, ciência tem que ser demonstrada, e esse tipo de experiência é o que nós precisamos para divulgar o que estamos fazendo. Então, acho que esse tipo de iniciativa é extremamente importante, que tenhamos mais dessas semanas nos próximos anos. Perfeito. E também, assim, queria te dizer como é gostoso te ouvir, sabe? Obrigada. Como é bom ouvir a sua experiência de uma forma, assim, tão gostosa, tão animada. A gente percebe, assim, o amor, sabe? O seu comprometimento com a ciência do Paraná e do Brasil. Obrigada. Do mundo, na verdade, né? Do mundo. Uma imensa gratidão novamente. Obrigada, foi um prazer gigantesco. Então, professor Antônio, nossa, muito obrigada pela presença, né? O senhor sempre atuante ali no Museu de Ciências Naturais. Professor Antônio Liccardo, ele atua na Universidade Estadual de Ponta Grossa, graduado em Geologia pela Universidade Federal do Paraná. Sim. Mestre em Educação Cultural e Recursos Naturais pela Universidade Federal de Ouro Preto, né? Atualmente é professor associado do Departamento de Geociências da Universidade Estadual de Ponta Grossa e coordena o Museu de Ciências Naturais da UEPG. Tamanha foi a sua atuação, contribuição, divulgação com a geociência, né? Ele ganhou em 2012 o prêmio, merecidamente, o prêmio Monteiro Lobato da Sociedade Brasileira de Geologia. Isso mesmo. Como é que foi esse prêmio, hein? Foi muito bom, foi muito bom. Foi um prêmio mais do que meu, é um prêmio para a divulgação de ciência geológica no Brasil, que eu achei sensacional. E
exatamente por conta disso, né? Professor Antônio, conta um pouquinho aí, sabe, dessa tua expertise nessa área de geologia, geografia, né, nas suas pesquisas, né, da biodiversidade e educação. Como foi essa tua trajetória? Então, eu me formei em 1990 em geologia. Eu já era nascida. Aqui no Paraná, então já estou na linha do sênior. E eu fui complementar os meus estudos em Minas Gerais, em Ouro Preto. A minha formação em pedras preciosas em Minas Gerais, que é a capital do Brasil em termos de pedras preciosas. E lá eu convivi não só com as pedras preciosas, a realidade dos garimpos no Brasil, a mineração, como é que ela funciona, e dentro de uma cidade que é patrimônio da humanidade. A história da mineração no mundo passa por ali, o barroco mineiro, as esculturas do Aleijadinho. Então teve um caldo cultural ali que mexeu comigo. E aí, quando eu voltei aqui para o Paraná, eu tentei entrar numa outra linha de pesquisa, que é o patrimônio geológico. Isso foi em 2005 e estou nela até hoje. Então, patrimônio geológico, eu trabalhei com o serviço geológico na implantação dos painéis. A gente busca valorizar os pontos de importância geológica no Paraná. Participei do tombamento de alguns monumentos importantes de geologia. Até me foi dado a sorte de participar da descoberta de alguns fósseis. Então, são sítios importantes para a cultura geocientífica no Paraná. E aí a gente conseguiu o tombamento cultural de algum desses sítios. O mais recente foi há uma semana, 2 semanas, que foi o Pinheiro de Pedra em Prudentópolis, que é um conjunto de fragmentos de tronco de madeira petrificada. Então, que foi descoberto lá na cidade de Prudentópolis e que estava vulnerável, assim, porque as pessoas pensam em pegar um pedaço e levar para casa ou vandalizar. Então, essa educação em relação a isso e o tombamento, a proteção legal do sítio foi muito importante para valorizar esse geossítio. Então, professor Antônio, me diz assim, como que está o Paraná em termos dos avanços da divulgação da ciência na área geológica? Divulgação. Sim. Eu acredito que está num papel de destaque hoje. O Brasil cresceu muito nessa linha de raciocínio. Hoje o Brasil, a ciência no Brasil, ela teve grandes avanços e isso está chegando na população. Foi um grande avanço na comunicação da ciência, na popularização e na divulgação, que eu acho que era uma lacuna que nós tínhamos. O Brasil produzia ciência de qualidade em alguns locais e não estava chegando isso na sociedade, pelo menos em termos de conhecimento. E o Paraná acompanha essa evolução já há muito tempo. O Serviço Geológico, por exemplo, do Paraná, que era a Mineropar, a antiga empresa Mineropar, eles tinham um projeto de instalação de painéis informativos nos pontos turísticos do Paraná, Vila Velha, Ilha do Mel, Foz do Iguaçu. Então, assim, a população tinha acesso a esse conhecimento geológico nos locais de turismo. Isso foi precursor no Brasil, assim, é um projeto muito bacana que aconteceu aqui e que trouxe um ganho de cultura, de conhecimento sobre ciência, geociências, né? E falando em questão de cultura e tal, qual é o papel do Museu de Ciências Naturais na popularização, né, das ciências e na criação de uma cultura de educação não formal? Qual é a tua percepção com relação a isso? É o que eu acredito. Na verdade, foi uma questão de crença mesmo. Eu acredito profundamente nessa educação não formal, que é um termo que se vem pesquisando nas últimas décadas e que é um pouco diferente da educação que acontece nas escolas,
que a gente chama de educação formal, e a não formal é aquela que acontece fora do ambiente escolar, fora das normas de educação, mas que tem uma intencionalidade de instrução. Então, o museu se enquadra nessa categoria. O museu é uma das possibilidades de educação não formal e ele oferece um tipo de educação para a população prazerosa, no seu tempo livre, que as pessoas não têm obrigação de visitar ou conhecer, mas são atraídas por isso. Elas têm o museu exerce um papel de atrativo. É nesse sentido que a gente vem trabalhando, que a educação precisa ser atrativa. Nós precisamos levar as geociências para a população. Desde que eu entrei na geologia, que se fala nisso, o caminho é que é difícil. A gente fala de divulgação de ciência no Brasil, mas até que ponto a gente consegue fazer isso, né? Então, no Paraná, eu acredito que a gente tem um caminho bem consolidado até, com essas ações do Serviço Geológico, com a existência do curso de geologia no estado. O Paraná foi um dos primeiros estados a receber conhecimento geológico. Então ele foi no Brasil, desde a época do Império, que o Paraná chama atenção pelo seu território em termos de recursos geológicos. Então os primeiros trabalhos aqui eram de pesquisa pelo carvão, e então isso trouxe muito conhecimento. Nós temos já uma maturidade como estado, uma maturidade de conhecimento geológico, muitos trabalhos de ponta realizados, e isso está começando a ser divulgado para a população. E como é que nasceu a ideia? Quais são as ações, né, que o museu, como é que a gente chama assim, ela envolveu a pesquisa científica com a educação não formal? É que esse museu ele surge dentro da universidade, então ele é um museu universitário. E eu tenho uma experiência pregressa à universidade, em que eu viajei muito como geólogo e coletei amostras e trouxe material do Brasil todo, do exterior. E eu tinha essa coleção. Essa coleção, ela tem uma finalidade educativa, científica. Eu não tenho a necessidade de ter uma coleção ali, mas eu vejo que essas amostras traziam muita informação que as pessoas precisavam ficar sabendo. Com isso, eu entrei na UEPG em 2010. Em 2011, eu registrei um projeto de extensão que era expor esse material para a comunidade, receber escolas. Então, desde 2011, nós estamos trabalhando nessa linha de expor conhecimento para a população e escolas. E agora, mais recentemente, nós conquistamos um espaço legal, que é o Museu de Ciências Naturais da UEPG. A gente inaugurou tem 4 meses. Ele foi inaugurado agora em 2022 e está bombando. Está recebendo quase 1.000 pessoas. Uma parte. O acervo cresceu nesses 10 anos. Houve muita coleta dos meus colegas pesquisadores. A gente resgatou muito material que já existia na UEPG e estavam em locais diferentes. E hoje eles estão expostos para a população, para pesquisadores, para visitantes, para os próprios alunos da instituição. Então eu acredito que a gente está provocando um mecanismo diferente de educação e geração de uma cultura científica. Isso quer dizer que, para quem está assistindo, podemos dizer assim que todos estão convidados para ir lá no museu? Mas é claro, o museu está de portas abertas para qualquer pessoa, para todo mundo. É a função de um museu receber pessoas e a nossa especialmente é de divulgar o nosso conteúdo que a gente acredita, de geociências. O museu é um museu de ciências naturais, ele ele tem uma pegada de conservação do meio ambiente. Nós trabalhamos com 2 linhas, a geodiversidade, que é a nossa
a nossa linha de pesquisa, em contato com a biodiversidade. Então nós temos colegas da biologia que apresentam o material deles, animais taxidermizados, plantas, conchas, fósseis. Então nós temos essa conversa da história da Terra, desde os seus primórdios ali com meteoritos, até o surgimento da vida, e agora estamos criando uma seção do antropoceno, que é a participação do homem nesse meio ambiente aí, para a gente tentar entender exatamente o nosso impacto. Uau, fantástico! E por conta disso, já que você foi contando sobre isso, explica pra gente, né, para quem está ouvindo aqui, né, sobre essa questão da educação, né, museal, que faz parte de uma linha de pesquisa, né, da formação de docentes, da qual o senhor faz parte do programa de pós-graduação, mestrado, doutorado em geografia, isso? Da UEPG? Isso. Como é que é essa linha de pesquisa? O que já foi feito? Foi interessante, assim, porque durante a pandemia a gente estava montando o museu, tivemos que interromper a montagem e ficamos no meio do caminho. Mas nesse tempo eu estava orientando 3 ou 4 pessoas na pós-graduação com o tema da educação museal. Então o museu inaugura já com duas dissertações de mestrado defendidas. Uma delas apresenta o museu como elemento de desenvolvimento sustentável para Ponta Grossa e a região. Que o menino comprova lá que tem muito impacto, impacta na educação, impacta na qualidade da conservação ambiental, na possibilidade de geração de empregos. Então, o museu é um elemento de desenvolvimento sustentável. E o outro mestrado é sobre a educação museal nos museus de ciência, de geociência, que contém geociências no Paraná. E ela chegou, a Camila, que foi a autora, ela chegou a umas conclusões interessantes, assim, que a maior parte dos museus são universitários, porque fazem essa ponte do conhecimento que se gera dentro da universidade, que é mostrado no museu. Então faz essa vitrine para o público do que a universidade produz de melhor. Que tem mais capacidade de organização, de busca de recursos e editais. Então, as universidades estão tendo esse papel também, estão cumprindo um papel maravilhoso na educação não formal. A educação museal, ela foi regulamentada aqui no Brasil, que é uma coisa que acontece dentro de museus e que está dentro do guarda-chuva educação não formal. E a educação museal é muito importante, porque os museus na concepção moderna, eles não são mais assim um espaço onde os objetos ficam jogados ou guardados. Tem uma pegada social envolvida, muito importante, que precisa ser desenvolvido em todos os museus, que é a comunicação dessa ciência para a sociedade. E os museus todos estão trabalhando hoje nessa linha de como melhorar essa comunicação com o público. E aí que eu acho que a ciência se coloca como algo importante para a sociedade. E a gente viu recentemente que a sociedade está carente desse conhecimento. E a UEPG é sempre protagonista, né? Vamos falar a verdade. Sim, né? Eu diria assim que na região dos Campos Gerais o papel da universidade é de puxar essa vanguarda intelectual, assim, de puxar o conhecimento e a cultura à medida do possível, né? Que a gente tem algumas restrições, mas acho que estamos cumprindo o nosso papel. E é tão bom fazer esse bate-papo exatamente aqui na Biblioteca Pública, né? Então, a quem está assistindo,
Gratidão, né, novamente ao professor Antônio, né, por estar aqui presente, vindo lá de Ponta Grossa, para a gente poder fazer esse bate-papo na 19ª Semana de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, né? Esses 200 anos de independência tão importante para nós, né, em termos do Brasil, né? É a ciência, a tecnologia. O Paraná está alcançando a maturidade. É verdade. Eu acho. Que joia. Muito obrigada. E eu que agradeço. Muito obrigado.